Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O Jó queria explicar para seus amigos que ele não tinha raiva deles, nem estava magoado, apenas ele queria se queixar com Deus. Ele cria em algo que é muito interessante e que nós também devemos ter em mente: a soberania de Deus. Deus continua sendo o soberano no universo. Aqui na Terra, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Ele não força ninguém, não obriga, não subjuga, não escraviza ninguém. Ele deixa as pessoas espontaneamente tomarem decisões. Mas Deus dirige os acontecimentos. Quando há uma chuva forte, uma calamidade da natureza, um terremoto, um furacão ou uma seca muito grande, quando vem uma epidemia, tudo isso tem a permissão de Deus para acontecer. Deus é soberano sobre a terra. Quando há uma eleição, uma votação, Deus dirige os acontecimentos ali para que a vontade dele seja feita. E qual é a vontade de Deus? Não é que só governantes bons sejam eleitos, só cristãos? Não é isso. Deus quer que o mundo siga o seu caminho. E no caso do mundo, não adianta a gente querer mudar a história do mundo influenciando pela política. O nosso trabalho é cuidar do reino de Deus, ganhar almas, socorrer os que estão em dúvida, ajudar os mais fracos. Este é o nosso trabalho, nos prepararmos para o arrebatamento da igreja, que já está próximo. Nosso trabalho é fortalecer a fé dos nossos irmãos. O nosso trabalho não é mudar o Brasil. O nosso trabalho não é promover paz no mundo. O nosso trabalho é cuidar daqueles que o Senhor nos entregou e buscarmos aqueles que estão em dúvida, como diz a Epístola de Judas, no versículo 22. Nosso trabalho é com relação ao reino de Deus. Não é para nós querermos influenciar o mundo. Existem muitos que estão pensando nisto. Isto extrapola nossa atribuição. Deus é que é o soberano do mundo. Nós podemos ir a Ele com orações, pedindo que Ele faça isto ou aquilo. E nós temos alguma influência sobre Deus em oração, porque Ele quer a nossa participação. Mas é Deus, não somos nós. Quanto a nós, temos que cuidar daqueles que estão próximos, aqueles que Deus nos deu. Você está cuidando da vida de alguém? De quem você está cuidando? Quais são as pessoas que você está cuidando para que se fortaleçam, fiquem firmes, perseverem? Pois é, esse é o trabalho que Deus nos entregou. Mas Deus é soberano. O Jó se dedicava a tudo isso que nós podemos entender como fosse semelhante à atribuição da igreja no seu tempo. Ele ajudava os pobres, ele cuidava da sua família toda, ele trabalhava a terra com dedicação e dela tirava o sustento, cuidava de seus animais com carinho e amor, ele dava conselhos para os outros que estavam à sua volta, era respeitado como um dos anciãos, dos líderes da região. O Jó fazia tudo que uma pessoa que é de Deus deveria fazer no seu tempo. Deus espera que nós sigamos o exemplo de Jó nisto. Mas o fato de fazermos o que é para ser feito não vai nos imunizar contra a dor, sofrimentos, enfermidades, doenças, dificuldades. O Jó passou por uma dificuldade muito grande, uma série de eventos que aconteceram para trazer dor e sofrimento que ele não entendia. E o problema dele era esse: Senhor, eu não me furto a me consertar, a confessar, desde que o Senhor me mostre onde eu errei,
que está acontecendo? Senhor, me ajude, me mostre isso. E fazia parte do trato de Deus com Satanás não ficar ajudando Jó assim. Deus deixou Jó por conta dele, e o Jó sofreu bastante. Mas Satanás moveu os 3 amigos de Jó para virem acusá-lo, e o Jó sofreu com aquelas acusações. Pior talvez do que o sofrimento físico, a coceira, a dor daquelas empolações no corpo todo, a garganta que não conseguia engolir comida. A situação era dificílima para ele, doenças muitas, ele ia emagrecendo a olhos vistos, e ele, no entanto, via como maior sofrimento as acusações dos amigos. Então, no capítulo 21, ele diz: meus amigos, ouçam-me atentamente, isso já vai ser a consolação de vocês. Que vocês me tolerem, e eu vou falar. Não é do homem que eu me queixo, eu não tenho motivo de me impacientar com o que vocês estão falando. Olhem para mim, vejam o meu sofrimento. Só em pensar nisto, eu sinto um calafrio, mas a minha questão é com Deus. Eu quero uma explicação de Deus. Na verdade, o que vocês estão dizendo é o que eu pensava também, que aqui na terra o que a gente faz, a gente paga. O que a gente faz, Deus vai castigar a gente aqui na terra. Eu também cria nisto, mas comecei a entender que não é assim, porque eu procurei andar sempre direito na presença de Deus, e eis aqui sofrendo bastante. Eu vejo pessoas que são perversas nos seus caminhos e estão bem, numa boa, aqui na terra. Eles se enriquecem, crescem, eles vão bem, e eu fico assim, pasmo, sem entender essa situação. A mim, que procurei andar na presença de Deus, ele castiga. O outro que anda de qualquer jeito atrás de seus interesses, uma vida egoísta, explorando o próximo, vivendo uma vida de pecados, parece que tudo dá certo para ele, só se enriquece, tudo vai bem para ele. Eu não entendo isso, eu gostaria que Deus me desse um esclarecimento. E Deus, em silêncio. Deus não falava, não respondia, porque furaria o trato com Satanás. Mas em algum momento Deus apareceu e falou muito para o Jó, e a partir dali Deus se revelou sempre para o Jó e a vida dele mudou. Mas naquele período de provação foi dura a provação, foi forte o sofrimento de Jó, e ele queria apenas um esclarecimento de Deus. Interessante, o Jó não conhecia o diabo, não sabia quem ele era e não atribuiu nada a Satanás. Ele atribuía tudo a Deus. Quando nós somos crentes, nós cremos que Deus é soberano. Você só vai ser assaltado se Deus deixar. Você só vai ficar doente se Deus deixar. Não, mas é culpa minha, eu trabalhei demais, eu não me alimentei bem, eu andei perto de gente contaminada. Pode ser tudo isto, mas só vai acontecer se Deus permitir. Coisa nenhuma vai acontecer com você se Deus não permitir. Tudo que Deus permite também tem um propósito, e é o que Deus quer que você entenda, mas precisa buscar a Deus para poder entender o propósito de Deus na sua vida. Entenda isso, Deus é soberano. O nosso assunto é com Deus, nunca com o diabo, é com Deus. Mesmo que seja um demônio que venha nos perturbar, com a permissão de Deus. Mas o nosso assunto é com Deus, não é com o demônio. E nós temos que nos acertar, é com Deus. Nós temos que nos explicar, é com Deus. O nosso assunto é com Deus, que é soberano. Porque até o diabo não faz nada se Deus não lhe der a permissão. O diabo não nos toca, você já leu isso na Bíblia? Só se o Senhor permitir. Então, tudo que acontece conosco é Deus. O nosso assunto
É com Deus, temos que acertar com Ele. Mas você não está entendendo nada, a sua cabeça está confusa, você está igual o Jó. Pois é, por isso você precisa de um líder, uma líder, um pastor pessoal. Você precisa de congregar, de estar junto com outros irmãos com quem você vai abrir o coração, chorar, orar, buscar o Senhor. Você vai precisar de ajuda. Muito provavelmente sozinha você não vai conseguir. Você sozinho não vai ter explicação, mas outros irmãos vão ajudar você, desde que eles não sejam como os amigos de Jó, que também eram usados por Satanás. Eram pessoas boas, mas eles foram enganados pelos argumentos de Satanás. E hoje há muita gente boa na igreja enganada por argumentos de demônio. Por exemplo, Deus quer que você seja próspero, que você reine aqui na terra, que você ganhe dinheiro. Então não precisa se dedicar muito à oração, nem à leitura da Bíblia, porque você já é um abençoado. É só você crer e pedir, porque Deus vai fazer você prosperar. Isso é Satanás que põe na cabeça da pessoa. A vontade de Deus está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para nós é a nossa santificação. O que Deus quer é a nossa santificação, não a nossa glorificação no mundo. Deus não quer que a gente se engrandeça, se envaideça e se enriqueça no mundo. Ele quer a nossa santificação, que nos separemos do mundo. Isto é a vontade de Deus. Mas Satanás está usando muitos crentes na igreja para instigarem os irmãos a buscarem dinheiro, prosperidade, fama, fortuna, carreira, glória humana. Satanás está atuando com a permissão de Deus. A pessoa só vai aceitar essa palavra de Satanás se ela quiser. Não vai ser obrigada, ela vai ter a decisão na cabeça dela, mas se o diabo consegue convencê-la e o coração dela já quer a grandeza no mundo, então ela vai seguir esse caminho. Claro que vai abandonar a santificação para seguir o caminho do enriquecimento, da glorificação aqui no mundo. Você entende isto? Deus é soberano. O Jó cria nisto. Nada acontece se Deus não permitir. Mas se Ele permite, Ele tem interesse em fazer você saber por que Ele está permitindo. Ele vai falar logo quando você pergunta? Provavelmente não. Ao Jó, Deus não respondeu logo, mas depois Ele respondeu. Provavelmente você vai ficar no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Então tem que esperar com paciência. Enquanto espera, trabalha. Não espere sentado, nem de braços cruzados, nem acomodada. Espere trabalhando para o Senhor, fazendo o que está ao seu alcance. É assim que Deus quer que você esteja. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja, o toque da trombeta a qualquer momento. Mas, enquanto isso, trabalhando para o Senhor, amando os irmãos, orando, buscando outros, evangelizando, discipulando, cuidando de vidas, nos dedicando a estudar a palavra de Deus, trabalhando enquanto esperamos. Mas levamos a Deus nossos pedidos, questões, situações difíceis. Deus nos responde, mas não na hora em que a gente quer, como aconteceu com o Jó. O Jó tinha um currículo muito bom. Era uma vida muito correta diante de Deus, mas passou pelo sofrimento também. Você quer evitar o sofrimento? Não é possível. Todo aquele que quiser viver fielmente, piedosamente em Jesus, será perseguido. 2 Timóteo 3,12, você será perseguido. Se quiser ser fiel a Deus, vai passar por dor, vai passar por tribulação. No mundo, por ser fiel, você vai passar por tribulação. Você quer uma vida cristã sem tribulação? Uma casa confortável, cheia de ar-condicionado em todos os cômodos, colchão muito bom e longe do ambiente de tiroteio, uma casa boa, cheia de comida, uma televisão de um montão de polegada na frente. Você quer essa bênção de Deus, essa prosperidade? Pois é, você deveria querer juntar tesouros no céu, enquanto aqui na terra, trabalhar e não se acomodar. Existem crentes que estão querendo se acomodar, fazer ninho aqui na terra. Eles não querem que Jesus volte logo. Mas e você?
O Jó estava esperando no Senhor, mas tinha um currículo de muita coisa que ele fez e ele estava esperando uma resposta do Senhor, que seria como consolo. Ele não pediu em nenhum momento a cura. O Jó não pediu que Deus o livrasse daquele sofrimento. Ele pediu um esclarecimento para ele ter paz no coração, que era o que ele precisava naquela hora. Meu irmão, vamos aprender. Minha irmã, vamos meditar nisto. Como está a sua vida? Servindo, trabalhando, abençoando outros, cuidando de outros, indo buscar outros, visitando aqueles, aquela, ou você está se acomodando, fazendo um ninho bom para você se acomodar dentro de casa? Comece a pensar nisso. A acomodação não é atitude cristã. Não vai haver nenhum galardão para crente acomodado. É fruto de trabalho, de amor, de dedicação ao Senhor. E a santificação, separação do mundo, longe da televisão, coração no Senhor. É assim que Deus quer. É assim que está sendo com você. A sua vida está caminhando nessa direção?